Você já ouviu falar sobre o agosto verde e sabe da importância dele para a medicina veterinária? É o mês de conscientização contra o calazar, ou a leishmaniose visceral canina, uma doença que é transmitida para o cão através da picada do mosquito palha, que está infectado pelo protozoário Leishmania. A nossa região ela é extremamente endêmica para a doença. Para vocês terem noção, a cada um humano positivo nós temos 200 animais com a doença. E na nossa região nós temos animais positivados com leishmaniose diariamente. É uma doença que ela não tem um sinal tão específico e o risco maior. A maioria dos animais são assintomáticos, aparentemente são animais extremamente saudáveis. Quando o animal ele apresenta sintomas, ele pode aparecer um emagrecimento progressivo, problema de pele que não sara, uma diarreia, um sangramento. São diversos sintomas que podem ser confundidos com outras doenças no cotidiano. E hoje a gente vai conversar com vocês como podemos abordar esse tema no dia a dia, trazendo uma parte de diagnóstico e de prevenção da doença. Depois de relembrar um pouco sobre a leishmaniose, a gente precisa trazer alguns dados de prevalência muito importante antes da gente começar a falar de diagnóstico. A leishmania, ela está no Brasil, na sua prevalência, a gente tem 3 estados ali no topo, quando a gente fala de leishmania humana. Vou citar os 3. Em terceiro lugar fica Minas Gerais, em segundo Ceará e em primeiro Maranhão. O que me chama mais atenção é que o Piauí está no meio de 2 estados onde a gente tem a maior prevalência de leishmania humana do Brasil. Então, acho que está faltando aí, talvez, uma notificação maior do nosso estado, certo? Outro dado que eu quero trazer para vocês é a de quantidade de animais e de humanos infectados que a gente tem hoje. Outro dado importante que eu acho que a gente deve falar é sobre a quantidade de animais e de humanos infectados com a doença. Anualmente, estima-se 3.300 humanos infectados com a leishmania. Para cada humano, eu tenho 200 animais infectados. Então, é muito animal, a gente já começa por aí. Só que tem outro dado muito importante. Para cada animal doente que vocês veem, né, com toda aquela sintomatologia da leishmania, eu tenho 5 animais assintomáticos. Então, esse universo de animais, ele aumenta cada vez mais. E aí a gente traz a noção de quantos animais reservatórios a gente tem e quantos animais estão passando leishmania um para os outros, porque a gente não sabe que aquele animal tem a doença. Agora, falando sobre o diagnóstico em si, o Ministério da Saúde trouxe uma nota técnica falando do nosso teste de imunocromatografia como uma triagem antes até do Rife-ELISA, né, que é conhecido como um teste confirmatório. Isso reforça um pouco nas nossas visitas a utilização desse teste para algumas finalidades, para algumas indicações. Cito uma que para mim é a mais importante: o monitoramento ativo. A gente precisa monitorar os animais que são atendidos no nosso estado como um todo, para a gente saber e reconhecer esses animais assintomáticos e reservatórios, por exemplo, que ainda nem utilizam um método repelente como a utilização da coleira Excalibur, né, que é importante também. O tópico 2 do nosso diagnóstico é trazer esse teste para a rotina clínica. Então, utilizar o teste rápido para esse monitoramento no check-up, por exemplo, um perfil de check-up. É muito importante também, porque nem sempre esse animal vai ter essa sintomatologia, e aí é onde a gente pega esses animais que vêm para check-ups semestrais ou anuais para fazer o teste. O terceiro ponto é para animais com suspeitas de infecção. A gente também pode fazer o teste. Até porque muitos desses animais chegam com sintomatologia clínica de outras doenças, que podem estar juntas, né? Pode haver uma co-infecção da leishmania, por exemplo, com Ehrlichia, ou ela está sozinha. E aí a gente precisa de testar esse animal com o nosso teste Alere para fazer essa triagem e o diagnóstico desse animal que a gente está com suspeita. Agora vamos falar um pouco do nosso teste Leishmania Alere, trazendo um pouco das características dele. Então, o nosso teste vai ser um teste de detecção que utiliza o antígeno RK28, que é um antígeno bastante específico e bem utilizado na literatura, bem consagrado na literatura. Outra coisa é que a nossa sensibilidade e especificidade ela está acima aí de 97%, sendo um teste extremamente confiável e seguro. Tá? O nosso limite de detecção é de 1 para 80, então é um limite também baixo que vai pegar animais verdadeiramente ali positivos para aquela doença. Agora vamos aprender o passo a passo do teste. Vem comigo. Para o nosso teste de leishmania, utilizamos soro, sangue ou plasma.
Vamos adicionar 10 microlitros no pocinho do dispositivo, adiciona 2 gotas do tampão diluente e a gente espera 20 minutos para o resultado final, onde a gente vai dizer se aquele teste foi reagente ou não reagente. Agora que já aprendemos mais sobre teste e a sua importância de realizar no dia a dia, agora eu vou conversar com vocês da importância de prevenção e o que nós temos no mercado. A iniciar pela coleira Excalibur, ela é a deltametrina 4%, o princípio ativo que é indicado pela Organização Mundial da Saúde para a prevenção da doença. Ela também tem ação complementar contra pulgas, carrapatos e mosca, mas a ação exclusiva da coleira é repelente e inseticida contra o vetor de transmissão da leishmaniose, o mosquito palha. Ela pode ser usada a partir de 3 meses de idade. Esse é um grande diferencial nosso, porque é a única coleira que a gente consegue usar em animais mais jovens. Ela tem 4 meses de duração, é resistente à água, a shampoo e nós temos essa indicação em bula também. A coleira não tem cheiro. E como é a ação da coleira Excalibur? Como o princípio ativo é liberado na pele do animal? Esse princípio ativo é liberado através do atrito, então ela precisa ter um ajuste de uma folga de 2 dedos da pele do animal para a coleira. Com essa fricção, o princípio ativo ele vai se liberando de maneira lenta pela pele e pelos pelos desse animal, fazendo essa ação repelente e inseticida. Por que é importante essa ação inseticida? Porque evita que esse mosquito, que esse flebótomo, pique outros animais e transmita a doença ou pique alguém de dentro de casa. Nós temos estudos mostrando a eficácia da coleira Excalibur na diminuição da incidência e da prevalência da doença nos humanos e nos animais. A coleira Excalibur, ela é sempre o foco principal de prevenção na leishmaniose, mas nós temos aqueles casos de mais de um animal dentro de casa, às vezes o animal morde a coleira do outro ou arranca, ou aquele animal ainda não tem a idade específica para usar a coleira. E nós trazemos agora o Pulvex, a nossa pipeta que sua composição é permetrina a 65%. O seu foco também é a ação contra o vetor de transmissão da leishmaniose. Cada aplicação dele tem duração de 1 mês e uma pipeta de 1 ml pode ser usado em um animal de até 15 quilos. Caso esse animal tenha mais de 15 quilos, a gente faz a aplicação de 2 pipetas, independente do peso, 15, 20, 30, 40 são aplicadas 2 pipetas. A primeira pipeta a gente aplica entre as escápulas e a segunda pipeta a gente aplica no início do rabo. Se for um animal de até 15 quilos, a gente faz a aplicação dessa pipeta entre as escápulas, tá? Abre o pelo do animal e faz a aplicação do produto. Lembrando, após a aplicação, a gente precisa esperar 72 horas para dar o banho nesse animal. As aplicações são mensais. Lembrando, nem a coleira Excalibur e nem o Pulvex têm indicação para gatos, somente cães. E para finalizar a nossa abordagem, a gente trouxe alguns gatilhos que vocês podem usar como venda do produto. O Pulvex, como ele é a partir de 28 dias de vida, ele é extremamente importante para ser usado na primo-vacinação, junto com a vacina PUP, junto com a vacina KC, naquele momento que o animal ainda não tem a idade específica para fazer o uso da coleira Excalibur. E a gente traz o uso da coleira Excalibur junto com o teste, se complementando e até ajudando nas vendas de vocês. Para cada um animal encolerado, a gente deveria ter pelo menos um animal testado. E aí a gente tem produtos que acabam se complementando. E é isso, pessoal. Agradecer a atenção de vocês e trazer cada vez mais esses assuntos para os veterinários usarem cada vez mais. A Excalibur, ela é a indicação da maioria dos veterinários e o teste também deveria ter a mesma indicação da coleira Excalibur. Vamos fazer com que o teste chegue cada vez mais nos clientes e a gente conseguir ter um controle maior da doença. E um ótimo agosto verde para todo mundo.